Quantas vezes você já ouviu falar sobre sexualidade apenas como um ato físico, algo que começa e termina no corpo? Mas, e se eu te disser que cada encontro íntimo é, na verdade, um pacto espiritual? Nesta reflexão profunda, baseada nos ensinamentos de Maíse Braga e Alberto Almeida, vamos atravessar o véu que separa o que o mundo vê e o que o mundo espiritual registra. Existe uma energia que liga dois seres para além do tempo, que pode alimentar a alma ou aprisioná-la por séculos. Uma força capaz de criar, curar, mas também de gerar dívidas que atravessam vidas inteiras. Não se trata apenas de prazer, mas de magnetismo, de compromissos, de laços que se formam e permanecem muito depois que o corpo se despede. Há segredos que você precisa ouvir, porque ignorá-los pode custar caro, espiritualmente falando. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua forma de ver o amor, o desejo e o próprio sentido da intimidade. Assista até o fim e depois me diga. Você está usando sua energia sexual como uma bênção ou como uma armadilha? Temos hoje o querido Alberto Almeida aqui para nos falar. Bebam cada palavra. É um amigo de muitos anos, da doutrina espírita, da oratória equilibrada e nobre. Eu comecei aos 16, ele aos 17, ele é 1 ano mais velho do que eu. Gente, ninguém diga que ele está parecendo meu filho, porque a verdade é que os homens têm qualquer coisa que um dia nós vamos descobrir o que é. Eu já perguntei a ele diz que é o açaí que ele toma, mas eu nunca comi, porque açaí engorda, só não engorda ele. Tem sexo os espíritos? Foi a questão formulada por Allan Kardec ao seu tempo, para que os imortais pudessem assim se pronunciar. Uma doutrina dessa envergadura, naturalmente, deveria contemplar uma questão de máxima importância, porque é inerente ao ser humano. Há sexo entre os espíritos, e os espíritos responderam: não como entendeis, porque seria necessário um organismo. Há entre eles amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos. Essa questão de número 200 do Livro dos Espíritos dá-nos uma dimensão do quanto a sexualidade ela está para além dos aspectos anatômicos e fisiológicos. Porque enquanto a medicina tateia a sexualidade, pesquisando-lhe a anatomia, os hormônios, as manifestações da sexualidade genitálica, enquanto a psicologia faz o mergulho para além dos órgãos e estuda a libido e a sua correlação com o sistema nervoso central, enquanto a humanidade ainda olha para o corpo para entender a sexualidade como manifestação inerente ao ser humano, os espíritos à época falavam para Kardec de que a sexualidade está presente entre os espíritos de uma forma que a gente não entende e que ela estaria, portanto, vinculada a um processo de amorosidade, aos sentimentos que deveriam ser nutridos numa reciprocidade, numa intimidade entre os espíritos, para além de uma sexualidade organizacional, física, anatômica, biológica, como deveria ser entendido por Kardec ao seu tempo e até o tempo de hoje, na pergunta formulada. A sexualidade, portanto, na resposta dos espíritos, ela nos remete para além das expressões do organismo físico, para além mesmo da estrutura neurológica, ela nos chama a atenção para além da mente, indo no fulcro da alma e assinalando de que a sexualidade é uma energia criadora, é uma manifestação do espírito que se identifica com o Criador numa expressão de cocriação, de manejo, de recriar o já criado,
através dessa potência da alma que o faz em diferentes distinções, em diferentes manejos para alcançar os seus objetivos, considerando que ela em si mesma traz uma trajetória multimilenária, porque o espírito, antes que ele se constitua como espírito, ele é um princípio espiritual que viaja nos diversos reinos da natureza, ganhando estrutura até estabelecer o seu movimento de individualização. Ou seja, enquanto princípio espiritual, enquanto no estado pré-hominal, a energia sexual já faz parte do princípio anímico, viajando nos diversos reinos da natureza, desde a estrutura intraatômica, desde a singularidade dos átomos que se associam no movimento de atração e repulsão, aos vegetais que trocam os princípios germinativos através do vento, através dos pequenos insetos, através dos pássaros, fazendo a polinização e a definição da organização sexual, macho e fêmea, dentro da perspectiva das plantas que ganham um maior incremento evolutivo para poder desaguar nos animais, quando esse princípio, ainda em desenvolvimento, num processo gestatório para nascer espírito, ele experimenta a dimensão do instinto. Guiado pelo instinto, a sexualidade está vivaz, está muito presente, e ela comparece, portanto, culminando o processo evolutivo de desenvolvimento, de complexidade, de expansão, quando ela deságua no ser humano, ou seja, no espírito, na sua simplicidade e ignorância, que nas expressões tribais se relaciona como macho e fêmea, numa perspectiva bem poligâmica, num embrião daquilo que mais tarde se constituiria a família. Portanto, essa sexualidade que comparece no espírito, ela é resultado de toda uma movimentação de progresso que se estabelece nos outros reinos da natureza, na atração no mineral, na sensibilidade do vegetal, no instinto do animal, para poder alcançar o homem e experimentar uma movimentação, incluindo novas categorias para a sua manifestação. Sim, porque o espírito, ele já vai para além do instinto propriamente dito, desenvolvendo a complexidade da inteligência, do discernimento, da racionalidade, e a emoção que vem para e passo, trazendo nas expressões que estão presentes embrionariamente nos animais, agora no ser humano, as emoções ganham um status de maior expressão e de maior complexidade, ganhando, portanto, o ser humano essas duas movimentações, seja a da emoção, seja da inteligência, que favorece agora que o ser seja movido não só pela uma atração dos minerais, mas trazendo-a dentro de si, manifesto nesse turbilhão eletrônico. O nosso corpo é composto por mais de 7 octilhões de átomos que se entrelaçam nesse turbilhão eletrônico na fala do Espírito Emmanuel, mas traz nos hormônios, para além de 10 expressões hormonais, a nossa conquista no âmbito do reino vegetal, mas traz também a impulsão do instinto como manifestação da herança conquistada, trazida do reino animal. Mas para além de todas essas características que compõem-nos, nós trazemos a inteligência, que foi sendo desenvolvida já na fase hominal, na fase em que o espírito nasceu, simples e ignorante, e trazendo ao lado a emocionalidade que comparece nas expressividades mais simplórias, de luta e fuga, do medo, da raiva, para poder expressar-se, para além disso, em emoções superiores. É assim que nós, numa viagem multimilenária, enquanto espíritos, guardamos essas características que foram se somando
e elas estão hoje fazendo parte da humanidade, aguardando que a humanidade faça um bom manejo de todo esse conjunto de estruturas no trato da sua energia sexual. No homem, naturalmente, se pudéssemos pensar na funcionalidade da libido, ela se manifesta como o prazer. O prazer é uma das manifestações mais presentes em a natureza. Porque se não houvesse prazer, o ser humano ficaria imobilizado. Por isso Allan Kardec trata em O Livro dos Espíritos a questão do gozo. O gozo, ele impulsiona o homem pelo gozo ao progresso. Então a sexualidade, ela envolve prazer. O prazer traz esse encanto que faz com que a alma avance na busca do prazer. E ela, a sexualidade em si mesma, promove através do orgasmo essa experiência organossensorial do prazer, que dura alguns segundos e que por si mesmo aciona o ser humano numa movimentação hormonal na busca do outro, na expectativa de obter essa gratificação. Porém, o prazer por si mesmo, ele não é suficiente para o espírito. Se ele for buscado tão somente pelo prazer em si mesmo, há um empobrecimento no uso da sexualidade, posto que, em sendo seres de maior complexidade, o desfrute de um prazer, repetidas vezes evocados, eles não dão conta de planificar a alma, porque o ser humano, o espírito encarnado, ele traz demandas múltiplas, e o prazer é apenas uma delas que comparece, chamando a atenção para que você se movimente na direção do outro. Mas se você se prender apenas no prazer, você vai dar-se conta de alguém que está sedento e, para matar a sede, toma água salgada. Quanto mais água salgada você toma, mais necessidade de água você precisa. Quem fica no circuito do prazer pura e simplesmente não consegue uma gratificação planificante e tende a atender o prazer em quantidade na tentativa de suprir a necessidade de qualidade que a alma tem. O espírito reencarnado, o ser humano, ele não pode viver apenas no prazer organossensorial. Ele não pode viver apenas do êxtase sexual, do coito. Ele precisa de algo mais. Porque ele não é um macho e uma fêmea que cruzam. Eles são espíritos que estão para além dessa tipificação biológica. Logo, o prazer, ele faz parte da estrutura da libido do ser humano. Mas se nós reduzimos a sexualidade apenas ao prazer, nós vamos viver muitas frustrações. Vamos viver a inquietude daquele que vai no prazer com o outro, no prazer solitário, no processo da masturbação, uma tentativa vã, fanada, caindo no vazio, sentindo sempre necessidade de mais. E quando nós entramos nessa faixa, é natural que a gente multiplique o número de pessoas, se trata de relacionamento sexual, numa expectativa de poder encontrar algo mais, às vezes por ignorância, às vezes por compulsão, às vezes na expectativa de que seja isso mesmo que é o ser humano. Mas o ser humano não é só isso. Essa necessidade de prazer, ela não é suficiente para atender o ser humano. Certa feita, eu acompanhava um amigo que se tornou amigo, hoje já na pátria espiritual. Ele vivia essas experiências no âmbito da sexualidade, adstrita apenas ao prazer. Era um comerciante que tinha muitos motéis e tinha a facilidade de ter acesso às mulheres. E ele chegava a ter 8 relações sexuais por dia com 8 mulheres diferentes. Mas era inquieto, era ansioso. Ele tentava encontrar na quantidade o que ele não encontrava na qualidade. E ele aportou na doutrina espírita.
descobriu-se, foi descobrir a sexualidade. E ele então fez uma reintegração profissional, porque aquele ramo de trabalho ele não achava que estava condizente com a sua nova ética, fez uma releitura da forma como o ser humano deve exercer a sua sexualidade e passou a viver com uma mulher, que era uma prostituta, que ela se diferenciava entre as múltiplas mulheres que ele conhecera. Ela tinha algo mais, e ele passou a se relacionar com ela, e passou a conviver com ela, casou-se com ela e depois teve um filho. E depois ele me dizia, Alberto, é interessante, porque antes eu tinha 7, 8 relações sexuais dia. Eu era um cavalo. Eu não sei se cavalo transa muito assim também, porque os animais transam nas épocas certas, no cio, né? Tem uma dinâmica própria. Mas a gente acha que cavalo é grande, não sei por que ele fez essa comparação. E ele dizia, e eu não me saciava. Agora eu vivo com a pessoa que eu amo, temos relacionamentos sexuais bem espaçados, porque ela, emergente da prostituição, trouxe algumas sequelas desse estilo de vida. Então, o nosso relacionamento sexual sofre muitas intercorrências, interrupções, e eu não me sinto com aquela insaciedade que eu me sentia outrora. Relacionamentos sexuais espaçados, mas não me dou conta ainda de que, efetivamente, eu alcancei o ponto que eu quero chegar, mas eu estou muito distante daquele em que eu estava. Eu vivia a compulsão sexual, procurando-me a mim mesmo na afetividade, confundindo sexo com amor. Porque sexo é sexo, amor é amor, são duas coisas bem diferenciadas. E ele era o aplicador de passe da nossa instituição. Ele era o condutor das pessoas, ele fazia parte dos recepcionistas e conduzia as pessoas. Era uma das pessoas que eu tinha o maior respeito, porque em espiritismo, o valor que uma pessoa tem é o valor da capacidade de transformação que ela opera em si mesma. Porque se Paulo de Tarso, enquanto Saulo, fez um movimento transformatório extraordinário, foi Maria de Magdala, a prostituta da cidade de Magdala, ali do Mar da Galileia, foi a que maior revolução fez em si mesma, merecendo encontrar Jesus por primeiro, depois que ele foi crucificado. Numa sinalização bem ostensiva para a humanidade, de que o ser humano é o que ele consegue transformar-se. Não em relação aos outros, mas em relação a si mesmo. Então, esse amigo, eu tinha muito apreço. Ele tinha 18 filhos nessa vidinha de prazer, porque ele foi transando e foi engravidando as mulheres, levando ao pé da letra o que se dizia na Bíblia, cresceis e multiplicai-vos, né? Então ele saiu multiplicando, preenchendo a Amazônia. Mas quando ele foi ajustar a vida dele, ele teve dificuldades, porque ele tinha que ser responsável pelos 18 filhos que teve. Era uma paternidade irresponsável, mas agora ele precisava ser responsável. E o nível econômico dele diminuiu, porque ele de comerciante e operador dos motéis que ele tinha, porque tinha mais de um motel, ele passou a ser detetizador, visitava as casas para matar os ratos e as baratas. Então houve um declínio, e ele dizia, eu tenho que fazer muito esforço, porque distribuí tudo que tinha, e eu tenho que aturar as mães que estavam habituadas, dos meus filhos, que estavam habituadas numa vida muito folgada. E agora eu não tenho os recursos que tenho. Eu o admirava, porque ele era o exemplo do que é um espírita, capaz de, olhando para si mesmo, e reconhecendo aquilo que não está bem para si, é capaz de mudar-se, transformar-se. Sai daquela posição de querer transformar o mundo, transformando os outros, para transformar-se a si mesmo, dando exemplo para o mundo. A sexualidade, portanto, tem no prazer uma das suas expressões. E tem uma outra, correspondentemente a essa, emergente dos outros reinos, que é a reprodução. É graças à sexualidade que nós perpetramos a lei da reencarnação
multiplicando corpos. Então, é uma das funções da sexualidade que precisa estar bem entrevista por todos nós. Mas nós não podemos ser aqueles que vamos reproduzindo à torta e à direita. Nós precisamos ser responsáveis no âmbito da sexualidade e fazermos a nossa programação num planejamento reencarnatório, fazendo o planejamento da família. Então, se reproduzir faz parte da lei da natureza, reproduzir irresponsavelmente não é de bom tom. Temos que cuidar de ir ao encontro daqueles que geramos, assumindo a paternidade e a maternidade responsavelmente. Então, do ponto de vista reprodutivo, a lei que é lei, ela se ajusta se você a considera e a observa de uma forma adequada. Eu tenho um amigo que é casado, não consegue reproduzir, a esposa não consegue ter filho, e ele me disse: Alberto, eu estou com vontade de ser pai. E eu estou pedindo para Deus, ele disse: não pede para Deus porque vem, porque Deus atende. A humanidade está precisando de gente boa nascer, brincando com ele. E ele disse: não, mas eu tenho que fazer uma relação clandestina, porque a minha esposa não tem filho, então eu acho que vou fazer uma excursão e vou visitar alguém e vou produzir um filho. Eu tenho pedido para Deus, se ele não me der, eu acho que vou fazer isso. Eu fiz algumas ponderações para ele, que eu achei que era pertinente, no atendimento profissional. Passado alguns meses, ele chegou e disse-me: Alberto, não sabes da maior, aquilo que tu disseste parece uma praga, porque eu pedi para Deus, veio uma mulher, ele tem quase 50 anos, uma mulher de 48 anos, o procurou e disse: eu quero que você faça uma paternidade, um teste de paternidade, porque você é o meu pai. Ele olhou, achou que a mulher estava num transe psicótico, e disse: mas como assim? Ele com 50, ela com 38 anos. E ele então disse: mas como assim? Minha mãe disse que você é o meu pai. E eu, inquieta, procurando o meu pai, me deu uma mania agora de que ele sabe quem é o meu pai, ela acabou me confessando que é o senhor. E ele que tinha pedido para Deus saber se ele podia ser pai ou não, se mandasse, ele estava com essa expectativa de poder pular a cerca, como se diz na linguagem cotidiana, ele foi fazer o teste de DNA. Não só deu positivo, e ele passou a ser pai de uma filha de 38 anos, como ele se sentiu avô, porque ela já tinha 2 filhos. Foi pedir para Deus um filho, Deus mandou 3. Aí disse: Alberto, eu já sou avô. Eu pedi só para ser pai, não pedi para ser avô. Então eu tenho uma neta de 14 anos, tenho um neto de 12. E eu digo: mas como é que é você ser pai? 12 anos, foi. Em casa, uma empregada doméstica me abusou, porque ela tinha muito mais idade do que eu. E ela engravidou. A minha mãe soube, disfarçou, mandou ela embora. Ela foi embora. Teve a minha filha, que eu não sabia que ela tinha engravidado. E eu digo: e que idade tem essa pessoa hoje? Não, ela tem perto de 70. Ela era bem mais velha que ele, transou com ele, engravidou na época, a mãe mandou embora, a filha nasceu. Então, e agora? Eu perguntei para ele: como é que você... Agora já estou tirando as crianças, porque ele tem muito recurso, já estou tirando as crianças da escola pública, estou botando na escola particular, estou botando eles no jeito, estou educando. Mas é difícil, Alberto. Reproduzir requer responsabilidade. Não dá para sair no carnaval de qualquer jeito e achando que eu vou ter 4 dias de folia, que às vezes gera consequências inimagináveis. Não só reproduzir, como estabelecer a interrupção da gravidez. É necessário, portanto, exercer um sexo com consciência, para que a reprodução se dê consequentemente. Mas há uma terceira função da sexualidade que comparece de uma forma muito expressiva. Quando 2 pessoas se relacionam em regime de afetividade e de fidelidade, diz o Espírito Emmanuel, no capítulo 6 do livro Vida e Sexo, trava-se entre a dupla um circuito de forças magnéticas, em que os parceiros se alimentam em regime de reciprocidade.
Quando um dos parceiros, sem causa justa, abandona o outro, estabelece-se consequências que vão ser contabilizadas na consciência do desertor e daquele que se sentiu lesado, que pode resvalar para o desequilíbrio, às vezes raiar na loucura e no suicídio. E no desertor contabiliza-se na sua consciência o débito contraído pelo abandono sem causa justa. Quando nós nos relacionamos com alguém, não são só corpos que se encontram. Se há afetividade, trava-se um circuito energético. O ser humano não é só um bloco de carne. O ser humano é espírito. Quando nós nos relacionamos com alguém em regime de intimidade, nós estabelecemos, portanto, esse nexo que comparece se a amorosidade faz parte. Porque se a amorosidade não está, são apenas corpos que transam. É uma sexualidade de superfície. Às vezes com desdobramentos e com consequências muito ruins. Mas não é uma sexualidade fecundante. Não é fecundante só do ponto de vista da procriação, é fecundante do ponto de vista de almas. Porque duas pessoas que se amam e se relacionam, elas se vitalizam uma às outras. O Espírito Emmanuel diz que esse processo de vitalização abastece a alma e ela se coloca ao encalço do trabalho do cotidiano, ou seja, é alimento da alma. O magnetismo com que você se envolve com alguém numa relação afetivo-sexual proporciona a você alimento para a alma. Esse alimento para a alma lhe dá ensejo de você ter viço, ter energia, colocar-se no mundo, atuante no mundo. Porque a energia sexual, ela tem esse condão. Mesmo que o aparato genético não compareça no relacionamento sexual, porque são dois jovens, por exemplo, que estão namorando, e não inclui a comunhão sexual propriamente dito, ou dois idosos, cujo implemento sexual, hormonal, fisiológico, já não dão mais conta de fazer uma cópula, tanto esses, os idosos, quanto que esses que estão iniciando uma vida afetiva e que não inclui o exercício sexual propriamente dito, eles trocam energia sexual entre si. É por isso que os idosos, andando de mãos dadas, está muito para além das mãos dadas. O cuidado que um tem com o outro, os mimos dispensados um ao outro, envolve magnetismo sexual. Embrica-se no amor a energia sexual criativa. Nossos avós que vivem essa experiência, eles estão substituindo o êxtase sexual orgânico propriamente dito pelo êxtase do cuidado recíproco com que se permite um e outro nesse nexo de afetividade no cotidiano. Então não desconsideremos a sexualidade, porque às vezes nós limitamos o entendimento da sexualidade à genitália, mas isso é o sexo orgânico propriamente dito. Sexualidade, ela é muito mais abrangente. Ela envolve energia sexual. E energia sexual é da alma, não é do corpo. Ela pode se exteriorizar pelo corpo, numa comunhão afetivo-sexual propriamente dita, ou não. E quando eu rompo um namoro, ou quando um velhinho desencarna antes do outro, diz os espíritos que essa comunhão desse circuito energético que está estabelecido rompe-se. E o outro se ressente. No luto do avô, da avó, a ausência da afetividade e a ausência dessa energia criativa com que um cuidava do outro, dos pequenos tratos. Porque nós passamos a imaginar de que o sexo é apenas a transa, mas o sexo é transe também. Não é sem razão que a epífise, que é a glândula sexual, que desvela a sexualidade quando da criança virando para a puberdade, é a glândula da mediunidade. Transar e transe mediúnico tem amplos processos de conexão. Um médium que faz o transe mediúnico,
Ele está mexendo com energia criativa. E se Chico Xavier não reproduziu, do ponto de vista biológico, um corpo, ele reproduziu algumas centenas de livros, filhos, como ele bem dizia, através da sua energia sexual, usando a glândula da sexualidade, a epífise, que ficava a serviço da mediunidade, fazendo um transe mediúnico. Então, quando nós olhamos a sexualidade, nós vamos passando a reverenciar mais a natureza, porque a sexualidade vai para além do corpo, sem excluí-lo, para além do organismo, sem negá-lo, para além do genital, sem necessariamente eliminá-lo. Porque efetivamente alguém pode ter genitalicamente um comprometimento da sua sexualidade, não tem a facilidade para o entrosamento sexual, traz um processo de frigidez, um trauma de vida passada, sofreu um traumatismo e encontra-se inviável, por exemplo, numa paraplegia, de poder fazer o exercício do sexo, porque comprometeu a potência sexual, por exemplo, no homem. Mas isso não significa dizer que não há sexo, e de que não há energia sexual, sentido mais abrangente, de que não há sexualidade. Então, quando nós olhamos assim, nós vamos ampliando esse olhar e vamos compreendendo que a sexualidade, ela está muito além do corpo, e só conseguiremos entender a sexualidade à luz da reencarnação. Sem a reencarnação é impossível compreender os matizes que envolvem a sexualidade. Uma vez eu estava atendendo uma jovem. Ela me procurou e disse-me: eu sou casada e encontrei o homem da minha vida numa festa. E ele era noivo. E quando ele pôs o olho em mim e eu pus nele, foi amor à primeira vista. Quem não conhece encarnação, usa essa expressão. Quem conhece encarnação já sabe que são muitas vistas que estão se reencontrando naquele momento. E o senhor não sabe. Ele rompeu com um relacionamento naquela noite para ficar comigo. Éramos muito jovens. E ficamos à noite na festa. Ele foi me deixar em casa, já quase ao amanhecer, e eu acompanhado dos meus pais. E ele, quando deu 7 horas da manhã, estava de volta para tomar o café, de tão apaixonado que ele ficou. Então eu estou lhe dizendo isso para dizer que não foi um reencontro. E ela disse reencontro porque ela é espírita. Mas deu-se um fenômeno curioso. Logo nós noivamos, casamos, e quando fomos fazer a nossa interação sexual nas núpcias, nada aconteceu. A lua de mel, parece que não foi tão de mel, foi mais para fel. Não houve sexo. Mas é natural, eu era virgem. E aí era compreensível a minha insegurança, a minha instabilidade. E ele muito cuidadoso comigo. Nós voltamos para a nossa cidade e nada. Primeiro mês, nada. Primeiro semestre, nada. Segundo semestre, nada. 1 ano sem sexo. E ele, cavaleiro, gentil, cuidadoso. E eu na boa, amando ele me amando, mas nada de sexo. Então veio o 2º ano, o 1º mês, o 2º mês, o 3º mês, o 4º mês, o 5º mês, o 12º mês, o 2º ano e nada. Aí veio o 3º ano, o 1º mês, o 2º mês, o 3º mês e nada. Ela espírita, já, e ele católico, muito católico, de ir a Roma. E o processo foi se dando, aí veio o 4º ano. 1º mês, o 2º... Já estão cansados? Você imagina ele. Ele não cansou, não cobrava dela. Depois de 4 anos, aí veio a primeira relação sexual. E ela não estava inquieta também. O que é 4 anos para quem ama? Jovem, com os hormônios lá em cima. Vocês imaginam isso? Nada acontecia de desconforto. Não havia conflito explícito. Havia conflito embutido. Depois dos primeiros relacionamentos sexuais bem espaçados, veio logo uma filha. Surgiu o primeiro filho.
Depois veio o segundo filho. E ela me disse, mas nunca o nosso relacionamento foi fluente. Fica que nem estação. Um na primavera, uma vez no verão, outra vez no outono, outra vez no inverno. É um inferno o nosso sexo. Agora sou eu que estou incomodada, não é ele. Porque ele nunca me cobrou. Mas eu estou inquieta pelo quê? Eu não tenho essa pujança sexual, eu não tenho esse link. Eu o amo e ele me ama. Ele é monogâmico, porque é muito católico e segue o catolicismo. E eu também, naturalmente. Mas eu não estou bem comigo mesmo como está. O conflito começou a surgir. Então eu disse que vinha fazer terapia regressiva a vivências passadas. E ele disse, não faça. Ela disse, mas você é católico. Você acredita em reencarnação? Eu disse, naturalmente que não existe. Mas não faça, não se meta com isso. Ele estava com medo. E ela então disse, eu decidi vir. Ela veio, nós começamos a cuidar dela. E lá pelas tantas, havia a necessidade de uma intervenção no inconsciente profundo. E nós arremetemos. E ela foi para uma experiência de criança. Ainda no berço, ele lhe bulinava no berço, na posição de um padrasto. Depois, à medida que ela foi se desenvolvendo, ele começou a usá-la com toques. Começou a manipulá-la. E depois que ela foi crescendo um pouquinho mais, ele foi fazendo movimentos mais invasivos do ponto de vista sexual, a ponto de usá-la totalmente. E fez um cerceamento para que ela não confessasse a sua mãe. E o processo foi se dando, e ela ficava muito angustiada porque estava entre ele e a mãe. E ele, numa certa medida, a ameaçava, até que, quando ela completou 11 anos, ele estava transando com ela mais uma vez, dentre as inúmeras vezes que fazia, e ela fez uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Viu-se fora do corpo, e viu ele completamente atormentado, correndo pela casa sem saber o que fazer. Essa experiência foi uma experiência muito rica do ponto de vista psicoterapêutico e haveria de ajudá-la muito a reelaborar o seu caminho de interação conjugal com ele. E quando ela foi chegando em casa, no dia em que ela fez essa regressão, ele estava no pátio andando de um lado para o outro. E quando ela chegou, ele olhou para ela e disse, eu estive na sua regressão. Olha, católico, sem acreditar em reencarnação. Ela disse, mais ou menos, e saiu entrando. Normalmente, quando se vive um processo regressivo, nós não compartilhamos com o outro, porque quem está sendo terapeutizado somos nós, não é o outro. O outro não está em terapia, e se você traz uma informação, você traz uma informação que quase sempre é prejudicial, não ajuda. Só quem deve trabalhar os conteúdos é quem está fazendo a sua imersão dentro do seu inconsciente. E assim, a noite foi se estabelecendo, jantaram, e quando ela está deitada para dormir, ela viu um movimento, quando ela olhou, ele estava assim, olhando para ela. E aí ele fez a seguinte pergunta que ela me trouxe na sessão seguinte, para que eu explicasse como é que eu explicava isso. Ele disse assim, eu lhe estuprei. Ela disse, sim, você me estuprou. Eu lhe estuprei desde criança. Ela disse, sim, você me estuprou desde criança. Doutor Alberto, como é que um homem católico, que não acredita em reencarnação, que vai ao Vaticano, que não queria que eu regredisse, me pergunta se eu estava ele estava na minha regressão, se ele me estuprou e se ele me estuprou desde criança. Eu disse a ela, é que o criminoso sempre volta ao local do crime. Nós temos de volta aquilo que nós cultivamos. Ninguém foge de si mesmo. Aquilo que a gente transgride volta para a gente reparar. O que ele tinha para com ela não era todo esse amor que se supunha. Era amor também, é claro. Mas era um grande grau de culpa. Ele precisava refazê-la, por isso ele jamais cobrou dela sexo. Viver 4 anos com uma pessoa sem uma interação sexual, recém-casado, jovem, amando, precisa
ter uma justificativa plausível para que você funcione de uma forma diferente. É que ele estava diante dos resultados proporcionados pela sua própria inconsequência no passado. O inconsciente dele sabia que ela não transava com ele porque ele a tinha abusado numa outra existência. Foi o que fez o consciente dizer, não vá procurar isso não. Ele não queria que ela procurasse, porque ela iria descobri-lo. Era um processo de defesa. E a ansiedade dele, quando ela chegou, da regressão, que deveria ser dela e não dele, caracterizava o quanto ele estava antenado com o conteúdo que ela estava experimentando enquanto psicoterapia. Nós temos, do âmbito da sexualidade, o resultado daquilo que fazemos aqui ou acolá. Nós não fugimos das nossas vítimas. Se vitimamos alguém, como propõe o Espírito Emmanuel, contabiliza-se na consciência e em tempo hábil e próprio, nós reencontramos aquela pessoa para fazermos o encontro adequado a fim de devolvermos a ela o movimento de reparação, dando a nossa cota, para que ela possa se refazer também no movimento que lhe diz respeito, porque todo grau de conflito envolve parceria. A pessoa que foi violada tem a sua parte e o outro violador também tem a sua parte. Naturalmente que nós estamos trazendo aqui uma fotografia de um filme, não estamos trazendo o filme inteiro, porque aquela violência sexual, ela escondia outros dramas para trás da relação daqueles dois espíritos. Nada é assim simplório, como alguém pode estar pensando nesse momento. Ele não estava naquela posição de um violador de nada, e ele não estava fazendo a correção de uma vítima de si próprio, assim tão pura e simplesmente. Havia outros conteúdos que envolviam o casal, e as escolhas infelizes que cada um fez, ela e ele, em tempos diferentes, em encarnações diferentes, e tinham se reencontrado para ajustar as contas, para fazer um movimento de aproximação real, mais fluido, mais amoroso. O vínculo que nós criamos com alguém nos responsabiliza por esse alguém. Eu não posso me descartar de alguém pura e simplesmente, me envolvendo num relacionamento e simplesmente saio da relação. Vou tomar um café e vou e nunca mais volto, como muita gente faz. Allan Kardec, que estudou as questões humanas a partir da ciência espírita, o fato, pôde nos trazer um caso monumental, que ele deixou documentado em O Céu e o Inferno. O sapateiro, que ficou apaixonado por uma mulher, e ela o seduziu, lhe correspondendo. E depois que ele estava apaixonado, ela não o amava. E ela ficou esperando o momento para se descartar dele. E lá num dia eles estão jantando, e surge um conflito, e ela aproveita aquele conflito, porque ele fica aborrecido, e termina o relacionamento. Como que? E sai. E ela pega isso e não permite mais o retorno da relação. Não tinha sido uma ruptura, tinha sido aquilo que às vezes a gente faz. A gente briga e sai. Foi assim que foi. Mas ela disse não. Mas ela disse não depois de tê-lo seduzido. E esse homem não conseguiu se ver livre dela. E começou a insistir. E numa das vezes ele frequentava a casa dela, bate na porta da casa e ela não abre. E ele então, se sentindo desconsiderado, rejeitado, toma de uma faca e enfia no peito, no movimento impulsivo, e morre. Ela está de fora, ouvindo, vê o silêncio. Houve um escorregadio, por assim dizer, na porta por fora. Ela achou que ele tinha sentado e ficou aguardando. De repente, passa uma pessoa que era um vizinho, e quando viu a cena, começou a gritar. Quando ela abre a porta, o sapateiro estava morto, com uma faca enterrada no peito. Na sociedade parisiense, ele se comunica, lamentando o que tinha feito, abreviando a vida, e narra sua história, que eu estou lhe contando.
E o benfeitor da médium vem e esclarece e disse: ele cometeu um suicídio no impulso, mas ela tem mais responsabilidade do que ele, porque ela o manipulou emocionalmente. E queria se descartar dele, estava apenas esperando uma oportunidade, e o fez. Perante as leis cósmicas, ela tem mais responsabilidade do que ele, nesse drama. É as conjunturas afetivas. Nós não podemos seduzir ninguém e nos descartar. Em dias em que a sociedade se tornou descartável, parece que nós passamos pelos outros. Daí, dizemos, eu fiquei com fulano. A gente fica porque não consegue ser com fulano, com cicrano, com a outra pessoa. Ficar é mais fácil do que ser com o outro. Ficar eu estou de passagem, eu fico e vou adiante. As nossas relações ficaram muito fluidas. Nós não nos responsabilizamos uns pelos outros, nem por nós mesmos, pelos nossos sentimentos. Há um quê de permissividade na responsabilização pelos afetos com que construímos encontros, que caracterizamos como ficar, depois a gente vai ficando, aí dá rolo mesmo, antes que chegue o namoro. Porque não estava... Como assim? Você interrompeu, você estava casado? Não estava casado com ela. Como assim? Então, mas você não vivia com ela? Não, eu estou com ela. Quanto tempo você está com ela? Eu não estou vivendo com ela há 4 anos. 4 anos é o quê? É ficar? É rolo? É namoro? É noivado? É união estável se levar ao juiz, ao tribunal. É casamento. Mas nós não conseguimos nos responsabilizar por isso. A gente está coabitando com o outro e, de repente, porque o fulano tirou o bigode, a gente vai embora. Ou porque pôs um bigode, cortou o cabelo do jeito que eu não queria, já me chateei, e aí mando embora e rompo. Então, há uma certa leviandade nas relações humanas de um modo geral. E no trato afetivo, isso comparece também. Infelizmente, a sexualidade, ela tem ficado, portanto, muito exposta a um cuidado descuidado, a um uso que se transforma em abuso, a uma sexualidade que ficou mais corpórea do que afetiva, que ficou mais física do que transcendente, uma sexualidade que mais objetiva o prazer. E quando o afeto comparece, a gente não considera o circuito de forças, a troca, que o outro está vinculado a mim. Eu não tenho o direito de manter a ilusão de alguém que me ama, mas que eu não lhe correspondo. Eu preciso ser honesto com o outro e dizer que não encaixou. Não estou na mesma vibe que você. Eu preciso dizer, eu preciso explicitar, para que eu comigo mesmo me sinta confortável e não saia sem causa justa da relação, como propõe Emmanuel. O espírito de André Luiz vai e aprofunda isso, e diz que não precisa haver sexo. A comunhão afetiva, ela pode ser rompida, mesmo que a relação que se estabeleceu não faça uso de sexo. Mas houve, virtualmente, um relacionamento. Usa-se os aplicativos, você entrou pelo Tinder, começou a se relacionar por alguém, e está ali. Está apaixonado, ou se deixou apaixonar, ou seduziu alguém. E você estaria 2 meses. E 2 meses você não sabe o que você detonou no coração dele, dela, da outra pessoa. E de repente você simplesmente sai. Ainda que seja virtualmente, você alcançou alguém. E tudo que sucede àquele alguém, pela tua saída de um relacionamento que você construiu num processo de sedução, você é corresponsável. Então, as nossas relações, elas têm ficado muito fluidas. E, às vezes, elas têm se ressentido do presencial, do olho no olho. Porque um relacionamento humano, ele pressupõe que a gente se encontre fisicamente. E não dá para se relacionar com alguém se a gente não olha nos olhos. Porque os olhos falam da alma.
Porque se eu olho só para o corpo, eu estou em busca de um corpo. Para ter uma noite de prazer. Saio, fico com alguém, transo e vou para casa. Quem é essa pessoa? Não sei. Se você encontrar amanhã, não sei. Como era o nome dela? Ah, ela tinha nome? Você não perguntou. Eu vivi uma experiência dessa, cuidando de uma pessoa depressiva, certa feita. E ela chegou chorosa. E ela estava tão bem, e chegou muito chorosa, e foi, se reclinou no divã. Eu disse que foi. Ela disse assim, um homem em casa. Em Belém, está que nem Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, tem assalto, sequestro relâmpago, as pessoas entram, fazem refém dentro de casa. Eu achei que era um assalto em casa, na minha ignorância. Eu disse, assalto? Ela disse, não, eu fui para uma festa. E quando eu acordei, eu estava com um homem na minha cama. Mas como assim? Não, eu fui e comecei a tomar umas, porque sabe como é, né? Aí, depois eu não me lembro. Aí eu telefonei para minha amiga, depois, tudo que aconteceu, e ela disse, olha, mano, eu não sei não, tu estava na mesa comigo, tu começaste a dar em cima do meu namorado, amiga, depois tu desapareceste. Ela simplesmente acordou e estava com um homem deitado ao seu lado. Disse, o que você está fazendo aqui? Disse, calma, calma, eu só vim lhe deixar. Mas é aquela pessoa que vai deixar assim, firme, deita na cama. Não deixa de qualquer jeito, não. Uma pessoa que cuida da outra, que vela pela outra. E ela saiu tendo uma crise histérica, ele foi se recompondo e ele pulou fora. Pulou fora. As relações estão assim. Elas estão assim e as pessoas exploram assim. As casas de show, aqueles que manipulam a droga. E aí quando você vê, você estabelece relações químicas. Não são relações emocionais. Porque você está tão alto ou baixo, eu não sei, o que você tomou, cheirou, bebeu, que você se relaciona, com quem você está se relacionando? É uma relação química. Porque eu vou contar uma outra experiência, agora de natureza familiar. A minha enteada disse, não, eu quero ir, e disse o nome da casa de show que ela queria. Eu disse, não, você não vai. Disse, por que eu não vou? Eu disse, não, porque você não tem idade. Eu disse, eu tenho 18 anos. Eu disse, você vai com quem? Ela disse, eu vou com a minha amiga. Qual a idade da sua amiga? 15. Aí que não vai mesmo. Porque você tem 18 anos, mas você tem 15. Tanto é que você tem uma amiga de 15. Sua cabeça é de 15. Não, tá bom, eu vou com você. Eu e sua mãe. Mas o que você vai fazer? Eu digo, eu vou. Qual é o problema? Tem algum problema de idade para entrar lá? Naquela época eu era um pouquinho mais jovem. E eu fui. Eu nunca tinha ido nesse espaço. Era um espaço interessante. Tinha 2 boates, pistas de dança, tinha um restaurante, música ao vivo. E aí eu fui fazer uma pequena verificação paternal. Aí eu fui, olhei, e quando eu vi a pista de dança estava vazia. E eu olhei, estava todo mundo amontoado assim, e eu digo, é alguém que está passando mal. Aí eu fui me aproximar, era o bar. Estava todo mundo mamando. Porque quando a gente tem uma deficiência no nosso desenvolvimento estrutural, desde criança, a gente traz uma deficiência oral. Nós temos uma tendência a tentar nos nutrir da paternagem e da maternagem que nós não tivemos. Somos pessoas de baixa autoestima, carentes, e tentamos compensar isso através dos aditivos. Quando eu me aproximei, era o bar, estava todo mundo bebendo. Aí eu peguei, fiz uma vistoria, toda, e fui lá jantar com a minha esposa. Depois eu voltei, já mais tarde, naturalmente que a minha enteada foi, mas a irmã, a amiga não foi, naturalmente, não tinha idade. E quando eu fui na pista, não dava para dançar. A pista estava abarrotada e você não podia fazer um design, não podia. De tanta gente. Eu duvido que você não fica com alguém. Você fica porque não tem como não ficar com alguém. E não tem como não ficar quando os aditivos já entraram na corrente sanguínea, já estimularam o cérebro, você já está legal. E com aquela música extraordinária, tum-tá, 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 era uma música. Eu achei fantástico, um batistaca.
Aí eu entendi claramente de que nós ficamos, e depois nós não sabemos quem ficamos, e a gente pode correr e acordar com um homem na nossa cama. Se você acordar com um homem na sua cama, você vai lembrar de mim. Ele foi o seu cuidador, ele foi deixar você em casa. Então precisamos ser mais reticentes, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhum pseudo falso pudor. Mas nós temos que ter um mínimo de recato para nos proteger de nós mesmos, não é dos outros, é de nós mesmos. Nós somos pessoas emocionais. Temos uma história de pai e mãe que nos remete a repetir a história de pai e mãe, inclusive nos relacionamentos sexuais, nas interações afetivas e emocionais. A gente está imbricado numa história e a tendência nossa é fazer tal como. Então, nós temos várias demandas não atendidas, notadamente se não temos o hábito da meditação, da reflexão, se não temos um grupo, por exemplo, de reflexão espiritual que nos proporcione esse mergulho psicológico, se nós somos pessoas que não conseguimos ficar conosco mesmo em casa, porque hoje as pessoas não conseguem ter um tempo para si mesmas. Se elas estão com o seu smartphone. E elas estão nas redes sociais. Ela não consegue desligar o smartphone e ficar uma manhã em casa. Ela não tem tempo de contato consigo. Se eu não me relaciono comigo, como é que eu vou me relacionar com alguém positivamente? Se eu não marquei uma agenda de encontro comigo, como é que eu vou agendar um encontro com o outro? Pelos aplicativos. Ou pelas casas de show, nas baladas. Então, nós precisamos estar muito atentos para podermos perceber de que a sexualidade é espírito e vida a serviço da harmonia e da felicidade do universo. Ela não tem nada de pecaminosa. Nós é que construímos o pecado. Porque o sexo em si mesmo é um santuário. Eu posso transar com alguém e a minha relação sexual pode ser uma relação de encontro de almas, à semelhança de uma oração a dois. Mas eu posso estar com a minha parceira, com o meu parceiro, com quem eu estou conjugado legalmente, e posso estar numa relação prostituída, porque eu não respeito o outro, não me respeito. Então não é transar e não transar, e estar legalmente posto perante a sociedade por um papel. É como eu estou com o outro, coração a coração. Porque tocar o outro pode ser uma violência, mas pode ser um toque sagrado. Um toque, ele traduz quem está chegando, a receptividade ao toque, quem é que está acolhendo. E um relacionamento amoroso, onde esse circuito de forças nos alimentam, nós não sabemos o que é mais estático, se foi o orgasmo propriamente dito, se foi o antes ou se foi o depois. Porque um relacionamento sexual, ele não começou à noite quando eu transei, ele começou de manhã, como eu tratei a parceira, como eu tratei o parceiro. Ei, tu não vai trabalhar? Como é que eu quero transar se eu dou de cotovelo no outro? Oh, mas você está horrível, você roncou demais. E começa a dar uma bronca. Aí à noite, muito comum, no gênero masculino, dos homens que não querem conversar e querem pedir desculpa ou dizer que amam, transando. Ao invés de resolver as encrencas, ele quer, vou mostrar para ela e vai para a cama. Não é para a cama, é para a cadeira que tem que ir. As mulheres sabem disso. E às vezes elas nos expropriam a nossa classe, machucada, ofendida, massacrada, masculina, porque elas dizem pela manhã, ou depois de uma bronca dessa, uma atitude dessa, assim meio grotesca, ela diz, hoje à noite nós vamos conversar. A pior coisa para um homem é ouvir isso. E ela diz de manhã, aí ele quer conversar à noite. E ela aponta, quando ela aponta com o dedinho assim, pode contar que é bronca. Ele fica angustiado, nem almoça direito, não toma café direito. Ele chega do trabalho mais cedo, veste o pijama listrado de prisioneiro. Ela chega mais tarde de propósito. E quando ela chega, ele está tenso, porque vai ter uma conversa, é só uma conversa.
mas ela sabe onde ela quer chegar. Está magoada, ferida. Não é aquele momento, são os vários momentos que foram se acumulando ao longo da relação. E quando ele espera que no quarto ela converse, ela diz, não, eu vou jantar primeiro. Jantar, e vai jantar. Aí ele fica. E ela demora jantando. Ele já está ruminando o jantar dele e ela começou a jantar agora. Olha, esse tempo nunca se encontra. E ele fica lá acomodado, como um prisioneiro dentro do quarto, meio encolhido já. Se é na rede, Belém do Pará, ele fica encolhido na rede. Porque a rede é um espaço extraordinário para a gente conversar. Quando a gente quer resolver um problema de casal, a gente vai para a rede, porque não transa. Vai para a rede conversar e fica embalando a rede. Aí, e ele não pode fugir, porque tem que descer da rede, ele não pode fugir. E ela sabe disso, e ela leva para a rede ele. E já sabe que é bronca certa, Ele está lá. Aí quando ela entra no quarto, ela diz, vamos conversar. Ele diz, pois não, meu bem, minha querida, meu amor. Faz umas 3 repetições assim para ver se como é que chega. Ela diz, vamos conversar na sala. Quando uma mulher quer conversar na sala, não vai dar certo isso. E ele, mas por que não pode ser aqui na sala? E ele então senta, e ao invés dela sentar do lado dele, ela senta defronte dele. E ao invés de sentar como ele sentou, que ele se esparramou já vencido, quase nocauteado, ela senta na ponta do sofá. Toda mulher que senta na ponta do sofá e cruza as pernas, vem míssil. Vem míssil, pode se preparar. E ela olha para ele e diz, o que você acha de como está a nossa relação? Olha, gente, se ele é espírita, ele começa a passar mal. Ai, meu bem, estou sentindo uma influência. Ele começa logo a sentir uma vez e pede um passe, para ver se amolece ela. Ela diz, deixa o obsessor para lá, me diga o que é que você acha da nossa relação. Ele começa a suar e ele não consegue dizer nada, porque nós homens temos uma habilidade incrível para dizer sim, não, talvez, pronto. E ela, ainda que se controle, ela não consegue segurar a raiva acumulada e desborda a falar, porque ele está meio embutido, embuchado, ele não consegue, e ela começa então a descarregar. Ela começa a fazer aquela radiografia da relação. Tudo com ponto e contraponto. Tudo direitinho, impressionante. Parece que ela tem uma câmera que filmou tudo. Ela viu e está... E ele vai ficando vencido. E quando ela faz o desabafo, ela relaxa, né? E ela diz, o que é que você acha? Ele diz, você já disse tudo. O casal que constrói um circuito de forças magnéticas mantém o casamento pelo tempo que eles conseguem conversar. Não é pelo tempo que eles transam. Não é a relação sexual que define um bom casamento. É o encontro das almas que se entrelaçam e o diálogo naturalmente surge. O cuidado, a atenção. E são inesquecíveis. Eu conheci uma senhora na Espanha, num congresso, num curso que eu estava fazendo de intercâmbio, e no nosso grupo ela estava sempre animadinha, alegria, mesmo nos momentos de conflito. E eu fiquei muito curioso, apesar de ser homem, eu fiquei muito curioso, porque ela estava alegrinha. Eu cheguei, me aproximei dela e disse, qual é o motivo da alegria? Ela sorriu e disse, o casamento. Eu me assustei, porque tecnicamente, casamento é barra, pressão alta, colite, cabelo branco, dificuldades financeiras, obsessão, coceira. Eu disse, aquilo me frustrou. E eu disse, ela disse, ele morreu. Aí fez sentido para mim. Eu disse, aí eu assumi de novo a posição do terapeuta. Sabia que não podia ser isso. E eu disse, foi? Ela disse, foi. E foi o homem mais extraordinário que eu conheci. O senhor sabe, nós vivemos 30 anos casados e não se passava um mês sem que ele me oferecesse flores. Então eu aprendi com ele a amar.
com o amor que ele dispensava a mim, eu aprendi a amar. O que me faz feliz não é o amor com que ele me planificou, é o amor que ele despertou em mim. E agora, amando, eu honro o nosso relacionamento, vivendo o que eu aprendi com ele. Eu amo a vida. Um relacionamento grandioso, profundo, é aquele em que nós podemos nos entregar, não apenas em corpos, mas onde as nossas almas se entrelaçam. Aonde eu posso ver você numa mensagem de zap. Eu leio a mensagem e sei como você está, porque eu sei quem é você. Se você faz uma mensagem fonada, com voz, eu ao ouvir a sua voz, eu sinto você. Porque eu não estou me relacionando com alguém de passagem, eu não estou ficando com alguém. Eu estou no movimento de crescimento, numa viagem de conjugalidade. Porque a conjugalidade é uma viagem onde nós estamos avançando. Não é, portanto, alguém que me é indiferente. Eu compreendo você nos seus momentos de angústia. Sei quando tenho que deixar você um pouco mais só. Sei quando tenho que me aproximar mais. Sei quando você está querendo uma mãe ou um pai. E sei quando você está querendo ser filho ou filha e não mulher, homem. O homem sabe que a outra pessoa do que ela está precisando e dá o que a outra pessoa está precisando. Não confunde aquilo, porque, por exemplo, se você está doente e a pessoa que está com você, cuidando de você, vem maternar você, que é o que você está precisando, está tudo de bom. Agora, se você entende que doente, a pessoa vem maternar, e você, demonstrando a sua carência, ela começa a entender aquilo como uma chamada para o sexo, aí há um desencontro. Porque a pessoa está querendo mulher ou homem, e eu estou aqui na posição de filho, eu estou querendo uma mãe, um pai, e o outro não está chegando do jeito que eu quero. Se nós nos relacionamos grandiosamente, a gente sabe encontrar o movimento um do outro e sabe o que o outro necessita numa chegada mais próxima ou mais distante. Não impõe-se sexualmente ao outro. Não vive uma sexualidade pensando só em si, aonde você desfruta de um prazer, mas o outro, você nem sabe. Como você não sabe? Então, um relacionamento que envolve esse circuito de forças, ele embute uma amorosidade, uma cumplicidade, uma intimidade que não é só corporal. Porque, meus irmãos, tirar roupa é a coisa mais simples que tem hoje, tirar roupa. Aliás, o notável psicanalista Gaiarsa, considerado e conhecido pelas suas falas paradoxais, às vezes contundentes, haveria de dizer em Belém numa conferência: 95% dos casais vão para a cama porque não querem intimidade. 95% dos casais vão para a cama porque não querem intimidade. É de uma preciosidade essa afirmativa do Gaiarsa, fantástica. Porque as pessoas, às vezes, elas querem, com o sexo, suprimir o afeto, ou compensar o afeto. E aí a relação vai se sexualizando, mas vai se empobrecendo de emoções nobres. E o relacionamento tenta compensar com o sexo o que falta de conversa. O que falta de você sair, compartilhar com o outro o ideal do outro, chegar mais cedo, deixar os filhos se vingando da sogra, deixa os filhos com a sogra e sai para o restaurante, para dançar. Viva uma noite por semana, se o casal está... Eu agora mesmo estava lidando com um casal que me trouxe uma demanda, e a mulher me disse: olha, doutor, eu não estou conseguindo mais, estou sentindo que o casamento está por um fio. E eu fiz a avaliação, depois chamei o esposo, e marquei o encontro com os dois, e comecei a tratar de pai e mãe. Porque a encrenca dele estava em pai e mãe. O pai e mãe estavam engolindo a conjugalidade. Eles estavam se chocando no estilo de educação de pai e mãe. E isso estava reverberando para o homem e mulher.
estava comprometendo a conjugalidade. E eles não estavam se dando conta disso. 2 pais amorosos com os filhos. Mas um quer assim, o outro quer assim. Um acha que está pegando muito pesado, o outro acha que está pegando muito leve. E nessa encrenca eles vão se distanciando conjugalmente. Nós, latinos, somos muitos pais. Os europeus somos muito casal. Se juntar os dois dá uma medida certa. Porque não é bom que eu, enquanto pai e mãe, negligencie a conjugalidade. Como não é bom eu olhar só para o parceiro e para a parceira e olhar os filhos como apêndice. Isso também não é bom para a família. Eu preciso juntar esses sistemas congruentemente para poder viver o equilíbrio da família. Então a conjugalidade precisa do seu tempo. Precisa de que o casal viajem, saia um pouco, se olhe enquanto casal, seja homoafetivo, heterossexual, de que eles possam se perceber e deixem os filhos perfilhados, por exemplo, do casal homoafetivo ou no casal heterossexual, deixe, para perceber como é que o casal está funcionando, se alimentando para que possam ser melhor pai, melhor mãe, por exemplo. Porque o casal, quando ele se fortalece enquanto cônjuge, ele exerce melhor a paternagem e a maternagem, porque o circuito de força os alimenta. Não são posturas e lugares excludentes. Então vejam quanta complexidade está num relacionamento a 2. Por isso que os espíritos dizem que, do ponto de vista relacional, o relacionamento mais desafiador que tem é conjugal. Porque você desfruta de uma intimidade com o outro. Você dorme e acorda, o outro está do seu lado, roncando ou não, está do seu lado. Você desfruta do mesmo espaço de banho. Então, aquele que está ao teu lado é o teu personal trainer do desenvolvimento da tua alma. Você precisa olhá-lo com muita atenção e se deixar olhar com muita atenção. Então, há que flexibilizar pontos, fazer aproximações, ceder um pouco, porque num casal, quando um manda, o casal corre risco. Estabelecer uma interação construtiva no qual nós vamos compartilhando experiências e vamos trocando determinadas competências para que um aprenda com o outro. Então, esse casal ficou como tarefa, diz, aqui a 3 semanas nós vamos nos encontrar. A tarefa é a seguinte: quando chegar a hora de chamar a atenção, não vai ser ele que tem uma pegada muito forte, vai ser você. Ele é o do mal, então agora ele vai ficar numa posição do bem. Você que vai dizer não para as crianças. E ele vai olhar você como é que se maneja no trato, já que você acha que ele é muito assim grosseiro, ele vai aprender com você, mais delicadeza, como é que você faz. E durante a semana, vocês vão escolher um dia e se vingar da sogra. Deixa as crianças com a sogra e saiam, para resgatar a conjugalidade. Então o sexo, que pode transparecer tão simples num relacionamento conjugal, ele tem tantos matizes porque são 2 almas. Ninguém contorna o outro facilmente. Ninguém dá a volta e conhece alguém facilmente. Porque ainda que você se dobre no espelho, você apenas conhece a sua circunferência. Você não se conhece suficientemente. Então, se você não se conhece suficientemente, como você ousa querer conhecer o outro, com quem você não pode compartilhar a sua intimidade ainda? Então, na proposição espiritista, o circuito de forças é a troca de energia que caracteriza um relacionamento a 2, com prevalência para, naturalmente, a monogamia. Porque nós vivemos dias onde as relações se tornaram muito plurais e as pessoas, às vezes, perderam a referência do respeito e da fidelidade. E aí as relações se tornaram muito múltiplas. Nós estabelecemos espaço onde tudo pode. Então tem um período, e se diz muito do carnaval, não, dá férias. Férias? Você não está trabalhando casado com o outro, não. Não, férias para mim, férias para... Aí a gente sai, tudo pode nesses 4 dias. Aí volta com uma AIDS nesses 4 dias. Ou volta com uma gestação nesses 4 dias, ou volta com uma outra doença sexualmente transmissível nesses 4 dias. Então isso não é acordo. É um acordo, mas é um acordo precário.
Porque no processo do relacionamento, a monogamia, diz o Espírito Emmanuel, ela se impõe como um processo evolutivo sobre a poligamia. E a poligamia, essa tendência de pluralizar os encontros sexuais, escasseia quando nós encontramos alguém que a gente ama. E quando a gente ama, essa troca de energia não se faz só pelo ato sexual, se faz pela convivência. E por fim, a quarta função da energia sexual, quando você não troca com alguém especificamente, você canaliza essa energia sexual criativamente, transmutando-a. O que Freud chamaria de sublimação, que Roberto Assagioli chamaria de transmutação, que os espíritos chamam de canalização e outras expressões equivalentes. Você pega essa energia e aloca no trabalho, aloca nas relações da amizade, aloca na atividade mediúnica, no passe, na casa espírita, aloca no serviço da fraternidade dentro de uma ONG. Você coloca essa a serviço da humanidade, essa energia criativa, e você está vivendo a sua sexualidade, que não está sexualizada, genitalizada, mas ela existe. E você está criativamente colocando em uso, sem abuso, e fazendo construções extraordinárias no campo da vida. Por isso, a doutrina espírita, sem ditar regras rígidas, porque o ser humano não cabe dentro de uma régua, mas trazendo os princípios que nos regem a existência, nos convida a fazer de uma sexualidade a inclusão dessas instâncias do prazer, da reprodução, da troca de energia conjugal e da canalização da energia sexual, guiada por princípios morais, que nos permitem uma ética com a qual essa energia comparece, dignificando relações afetivas ou canalizando a sua energia criativa para outros fins nobres. Por isso, no âmbito da sexualidade, o Espírito Emmanuel conclui de forma magistral, e nós o evocamos para poder dizer aos senhores, como finalização da minha fala, que em torno da sexualidade, diz ele, é justo que sintetizemos todas as digressões em não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não impulso livre, mas responsabilidade. Não indisciplina, mas controle. 4 regras. Continua o Espírito através de Chico Xavier. Fora disso, é teorizar simplesmente, para sofrer e reaprender com a experiência tantas vezes quantas forem necessárias. Porque o sexo, ante a luz do amor e da vida, é um assunto que diz respeito à consciência de cada um. Fecha aspas. Obrigado. Quantos dias nós vamos levar pensando em tudo que nós ouvimos? Meu Deus do céu. Vai dar até para reencarnar. Mas houve um momento, bebendo as frases de Alberto, que eu me lembrei de Cazuza, que dizia: eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder, sem engano. Grande Cazuza. Também sabia muito. Claro que muito menos que Alberto, é óbvio. Vamos fazer nossa oração, amigos, agradecendo tanto por essa oportunidade. Não sei vocês, mas eu tenho certeza que vocês também. Quando a gente ouve tudo que Alberto nos trouxe, ficamos pensando como determinadas coisas podiam ter sido diferentes em nossas vidas. Como ainda podem ser. E isso é importante pensar, entre tantas coisas que essa palestra nos faz meditar. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. Usar a sexualidade como instrumento de amor e evolução ou como um jogo perigoso de ego e prazer imediato. O mundo espiritual não vê apenas corpos se encontrando, ele registra almas se entrelaçando, energias se trocando, compromissos sendo assumidos ou rompidos. Cada gesto, cada toque,
cada entrega deixa uma marca. E, como alertou Emmanuel, não se trata de proibir ou reprimir, mas de educar e usar essa força com respeito, responsabilidade e consciência. O sexo, à luz do amor, é sagrado. Sem amor, pode se tornar prisão. Hoje, você pode decidir romper padrões que te aprisionam há séculos e começar a viver relações que libertam. O que você vai fazer com essa energia a partir de agora? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar para essa verdade. E deixe nos comentários o que ficou no seu coração depois dessa reflexão. Porque o amor e o respeito por si mesmo são o verdadeiro orgasmo da alma.